Durante anos, em um lar onde acreditavam ter tudo, um idoso aparentemente vulnerável deu tudo aos seus filhos ingratos. Mas quando eles o despojaram sem aviso, algo quebrou por dentro. Eles pensaram estar enfrentando um homem indefeso. Estavam enganados. Eu não era apenas um pai. Eu era a razão pela qual esses filhos tinham algo. E quando tentaram me expulsar, não imaginaram que isso desencadearia minha vingança. Isso foi apenas o começo. Antes de continuar, conte-nos de onde você está nos assistindo. Meu nome é Matias Rojas, e durante 43 anos acreditei conhecer cada canto da minha vida. Acreditei que o amor que compartilhei com Lúcia, por mais de 2 décadas, não guardava segredos, que nosso lar em Las Condes era o único refúgio que havíamos construído juntos. Eu estava errado. Já se passaram 4 semanas desde o funeral, e Santiago continua girando com seu ritmo implacável, enquanto eu permaneço imóvel nesta casa, que agora parece grande demais. Os passos de Lúcia já não ecoam no corredor. Seu riso não preenche mais os espaços vazios. E sua ausência se tornou tão tangível quanto o ar que respiro com dificuldade a cada manhã. Nesta manhã, Clara chegou com aquela expressão que conheço muito bem. A de alguém que tem algo importante para dizer, mas não sabe como começar. Minha filha sempre foi a mediadora desta família, aquela que suaviza as arestas ásperas que Joel, Lúcia e eu deixamos com nossas personalidades teimosas. Ela se sentou à minha frente na cozinha, girando sua xícara de café entre as mãos como fazia quando era criança e precisava me confessar alguma travessura. Papai, preciso falar com você sobre algo que encontrei entre os papéis da mamãe. Meu coração acelerou. Durante essas semanas, eu havia evitado revisar os documentos de Lúcia, adiando o inevitável. Os advogados, os trâmites, as heranças, tudo isso podia esperar. Ou pelo menos eu pensava. O que você encontrou, Clara? Ela tirou uma pasta manilha da bolsa, a mesma que eu havia visto sobre a mesa de jantar, por dias sem me atrever a abrir. Seus dedos tremiam levemente ao retirar alguns documentos. Há uma segunda propriedade, papai. Uma casa em Núñoa que está no nome da mamãe. Uma casa que você não conhecia, não é? As palavras de Clara ressoaram na minha cabeça como ecos distorcidos. Uma segunda casa, no nome de Lúcia. Uma propriedade da qual ela nunca havia me falado. Isso é impossível, murmurei, arrancando os papéis dela. Sua mãe e eu compartilhávamos tudo. Não havia segredos entre nós. Não havia segredos. Mas ali estava, preto no branco. A escritura de uma propriedade avaliada em $700 mil, comprada há 5 anos, quando eu pensava que nossas finanças eram transparentes como cristal. Meu nome não aparecia em lugar nenhum. Apenas o dela, Lúcia Sánchez de Rojas. Como é possível que você não soubesse? Perguntou Clara, e em sua voz detectei uma mistura de confusão e preocupação que refletia exatamente o que eu sentia. Não sei, admiti, e essas 3 palavras soaram amargas na minha boca. Não faço a menor ideia. Naquela tarde, enquanto tentava processar a informação, Joel apareceu sem avisar. Meu filho mais novo sempre teve o hábito de invadir os momentos mais inoportunos, como se tivesse um radar especial para detectar quando eu precisava ficar sozinho. Mas desta vez, sua visita tinha um propósito específico. Já fiquei sabendo que a Clara te mostrou os papéis da casa, disse sem rodeios, deixando-se cair na poltrona onde Lúcia costumava ler seus romances. Você sabia dessa casa? Perguntei, sentindo-me traído em dobro. Joel evitou meu olhar, fixando os olhos no jardim que sua mãe cuidava com tanto carinho. Quando finalmente falou, sua voz tinha lá aquela frieza que ele desenvolveu nos últimos anos, especialmente depois das constantes discussões com Lúcia. A casa não existe mais, papai. Eu a vendi há 2 semanas. Se a revelação da existência da propriedade foi um golpe, isso foi uma facada.
Levantei-me tão bruscamente que a cadeira balançou. Você fez o quê? Vendi. Estava no nome da mamãe e, segundo suas últimas vontades, eu tinha poder legal para dispor dessa propriedade específica. Sem me consultar, sem nem mesmo me dizer que ela existia. Joel finalmente me olhou, e em seus olhos vi algo que nunca tinha visto antes. Uma mistura de dor e determinação que me deixou completamente desconcertado. Porque eu sabia que você se oporia. Sabia que você queria conservar, investigar, transformar em outro altar para chorar a mamãe. E essa casa não merecia ser preservada. O que isso significa? Mas Joel já havia se fechado em si mesmo, como sempre fazia quando tocávamos em assuntos relacionados à mãe. Durante anos, notei essa tensão entre eles, essa comunicação áspera que nunca consegui decifrar completamente. Lúcia sempre me dizia que era típico da adolescência prolongada, que Joel acabaria amadurecendo. Mas ele tinha 28 anos e a maturidade nunca chegou. Em vez disso, chegou o ressentimento, silencioso, mas constante. Significa que algumas coisas é melhor deixar enterradas, papai. Clara chegou justo quando a discussão ameaçava se tornar mais séria. Ela tinha lá aquela expressão determinada que herdou da mãe, aquela que significava que não sairia dali sem respostas. Chega, disse com autoridade, apesar de ser 5 anos mais nova que Joel. Vocês dois estão agindo como crianças. Papai, sente-se. Joel, você vai explicar exatamente por que vendeu essa casa sem consultar ninguém. Durante a hora seguinte, Joel foi desvendando uma história que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre minha esposa. Segundo ele, havia descoberto a existência da casa meses antes da morte de Lúcia, durante uma de suas visitas esporádicas para pedir dinheiro emprestado. Ele a seguiu uma tarde, curioso para saber para onde ela ia com tanta frequência. Era como se ela tivesse uma vida paralela, explicou Joel. Ia a essa casa pelo menos 2 vezes por semana. Ficava horas lá. Às vezes levava sacolas, como se estivesse enchendo ou esvaziando a casa, não sei. E você nunca perguntou diretamente? Tentei, mas você sabe como a mamãe era quando queria manter algo em segredo. Ela ficava evasiva, mudava de assunto ou simplesmente dizia que não era da minha conta. Clara e eu trocamos olhares. Era verdade. Lúcia tinha essa habilidade de evitar conversas desconfortáveis, de redirecionar a atenção para outros assuntos quando algo a incomodava. Sempre pensei que era apenas sua forma de manter a privacidade pessoal que todo casamento precisa. Nunca imaginei que ela escondia algo tão significativo. Mas isso não justifica que você tenha vendido a propriedade sem nos consultar, interveio Clara. Essa casa poderia ter respostas, explicações sobre por que a mamãe a manteve em segredo. Joel levantou-se claramente agitado. Exatamente por isso que eu a vendi. Porque não queria que o papai se torturasse procurando respostas que talvez não quisesse encontrar. Porque não queria que essa família desmoronasse ainda mais do que já está desmoronando. Desmoronando, repeti, sentindo como se cada palavra do meu filho estivesse me revelando uma realidade que eu vinha negando. Papai, por favor. A mamãe morreu há 1 mês e você mal saiu desta casa. Clara se tornou sua babá emocional. E eu? Eu tenho carregado segredos que não são meus há meses. Esta família precisa se curar, não abrir mais feridas. Naquela noite, depois que meus filhos foram embora, fiquei sozinho na sala, cercado pelos fantasmas das revelações do dia. A casa de Nunhoa, as viagens secretas de Lúcia, a decisão unilateral de Joel de apagar essa parte do passado. Mas havia algo que Joel não entendia. Eu precisava dessas respostas. Precisava entender quem era realmente a mulher com quem compartilhei mais da metade da minha vida. Porque se ela foi capaz de guardar um segredo tão grande, que outras coisas eu não sabia sobre ela. Peguei o telefone e disquei o número de Marina Cepeda,
a melhor amiga da Lúcia desde a universidade. Se alguém podia ter respostas, era ela. Marina, aqui é o Matias. Preciso te ver. Tem algo sobre a Lúcia que eu preciso entender. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que pensei que a ligação havia caído. Você descobriu sobre a casa? Perguntou finalmente. Você também sabia? Matias, há muitas coisas que você não sabe. E talvez seja hora de você saber. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte. Enquanto desligava o telefone, percebi que meu luto havia se complicado de uma forma que eu nunca imaginara. Eu não estava apenas chorando a perda da Lúcia. Estava chorando a perda da mulher que eu achava que conhecia. O silêncio da casa ficou mais pesado naquela noite. Pela primeira vez desde o funeral, eu não sentia falta só da minha esposa. Também tinha medo do que poderia descobrir sobre ela. O sono veio aos pedaços naquela noite, interrompido por fragmentos de lembranças que agora pareciam tingidos de dúvidas. Quantas vezes a Lúcia havia saído dizendo que ia ver a Marina, ou ao médico, ou resolver alguma coisa? Quantas dessas desculpas tinham sido mentiras para cobrir suas visitas secretas àquela casa em Nhunhua? Levantei cedo, antes do amanhecer, e decidi fazer algo que vinha adiando: revisar a fundo os pertences da Lúcia. Se ela havia escondido uma propriedade por 5 anos, talvez houvesse outros segredos esperando para serem descobertos. Comecei pela sua escrivaninha, aquele pequeno móvel de madeira que havia pertencido à avó dela e onde ela pagava as contas e organizava os documentos da família. Ou pelo menos, era o que eu achava. Cada gaveta revelou a organização meticulosa que a caracterizava. Contas ordenadas por data, garantias de eletrodomésticos, cartões de aniversário que as crianças tinham feito anos atrás. Mas na última gaveta e a mais profunda, meus dedos tocaram algo inesperado. Um caderno de couro gasto, escondido atrás das pastas. Meu coração acelerou enquanto o retirava. Era um diário, um que eu nunca tinha visto antes. As páginas amareladas estavam cheias da letra cuidadosa da Lúcia, com datas que remontavam a quase 10 anos atrás. Abri numa página aleatória e li: hoje sonhei de novo com a casa azul da minha infância. Matias não entende porque eu preciso de espaços que sejam só meus. Eu o amo, mas às vezes sinto que me afogo na perfeição da nossa vida. Preciso de um lugar onde eu possa ser simplesmente Lúcia, não a esposa do Matias, não a mãe da Clara e do Joel. Fechei o diário imediatamente, como se tivesse lido algo proibido, mas a curiosidade era mais forte que a culpa. Passei as páginas procurando referências à casa secreta e as encontrei. Finalmente fiz. Comprei a casa em Nhunhua. É pequena, precisa de reforma, mas é minha, completamente minha. Pela primeira vez em anos, tenho um lugar onde posso existir sem explicações. A entrada estava datada de 5 anos atrás, exatamente quando, segundo os documentos, ela havia adquirido a propriedade. Continuei lendo, descobrindo fragmentos de uma Lúcia que eu não conhecia. Uma mulher que lutava com sentimentos de claustrofobia emocional, que amava profundamente sua família, mas que precisava desesperadamente de um espaço próprio. Não é que eu não ame nossa vida. Eu amo. Mas às vezes sinto que perdi partes de mim no processo de ser tudo para todos. A casa é meu refúgio, meu lugar para lembrar quem eu era antes de me tornar nós. O telefone tocou, interrompendo minha leitura. Era a Clara. Pai, como você está? Não dormi nada ontem à noite pensando na discussão de ontem. Encontrei algo, Clara. Um diário da sua mãe. Fala sobre a casa. O que diz? Que ela precisava dela. Que era seu refúgio pessoal. Houve uma longa pausa. Pausa do outro lado da linha. Posso ir ler com você? Talvez juntos possamos entender melhor o que estava passando pela cabeça dela. 1 hora depois, Clara estava sentada ao meu lado no sofá, lendo as páginas do diário
com a mesma mistura de fascinação e dor que eu havia sentido. De vez em quando murmurava: "Ah, mãe", ou suspirava profundamente. Eu não fazia ideia de que ela se sentia assim. Disse finalmente. Sempre parecia tão completa, tão satisfeita com a vida dela. Eu também não sabia, e isso é o que mais me dói. Como eu não percebi que ela precisava de mais espaço? Por que ela não pôde falar comigo sobre isso? Clara fechou o diário e me olhou com aquela sabedoria precoce que às vezes mostrava, provavelmente influenciada pelo trabalho dela como psicóloga. "Pai, às vezes as pessoas que mais amamos são as que menos queremos magoar com nossas necessidades. Talvez a mãe tenha pensado que pedir espaço ou tempo para ela mesma faria você se sentir insuficiente. Mas comprar uma casa secreta era a solução? Não sei, mas também não acho que possamos julgá-la por isso agora." Naquela tarde, decidi fazer algo que sabia que me doeria. Fui atrás do endereço da casa vendida em Níniua. O Joel me tinha dado os dados básicos durante nossa discussão, mas não os detalhes. Eu precisava ver o lugar, entender o que ele representava para a Lúcia. O bairro era modesto, mas bem cuidado, com casas pequenas e jardins bem mantidos. A casa ficava numa rua tranquila, cercada por árvores que projetavam sombras suaves sobre a calçada. Era uma construção simples, de um andar, pintada de um azul pálido, que me lembrou imediatamente a entrada do diário. A casa azul da minha infância. Fiquei parado em frente ao portão, sentindo uma mistura estranha de curiosidade e de invasão. Aquele havia sido o refúgio secreto da minha esposa, e eu estava ali como um intruso, tentando decifrar mistérios que ela escolhera manter privados. Uma senhora mais velha saiu da casa vizinha, regando as plantas do jardim da frente. Ela me viu observando e se aproximou com aquela curiosidade amigável típica dos bairros onde todo mundo se conhece. "Está interessado na casa? Já foi vendida, sabe? Há poucas semanas. Na verdade, era da minha esposa." Expliquei, me sentindo estranho ao admitir. "Ela faleceu recentemente." A expressão da mulher suavizou imediatamente. "Ah, você deve ser o marido da Lúcia. Ela me falou de você algumas vezes." Meu coração parou. "Você a conhecia bem?" "Bastante. Ela vinha muito frequentemente, especialmente nos últimos meses. Sempre muito educada, muito reservada. Às vezes eu a via sentada no pequeno jardim dos fundos, lendo ou simplesmente pensando. Parecia encontrar muita paz ali. Ela alguma vez mencionou por que tinha essa casa. A vizinha hesitou por um momento, como avaliando se deveria compartilhar o que sabia. Uma vez ela me disse que todos precisamos de um lugar onde possamos ser completamente honestos conosco mesmos. Eu não entendi o que ela quis dizer na hora, mas havia algo na forma como ela falou, como se estivesse carregando um peso muito grande. Naquela noite voltei para casa com mais perguntas do que respostas. Continuei lendo o diário, descobrindo camadas de uma mulher que havia lutado com sentimentos que nunca me expressara. Havia entradas sobre seu medo de envelhecer, sobre suas dúvidas como mãe, sobre momentos em que se sentia perdida na rotina do nosso casamento. Hoje o Matias chegou do trabalho falando do projeto em Providência, animado como uma criança. Eu o amo por essa paixão que ele coloca em tudo o que faz. Mas quando ele me perguntou sobre o meu dia, eu não soube o que dizer. O que eu fiz? Limpei, cozinhei, paguei contas, comprei comida. Eu existi. Às vezes sinto que sou mais a administradora da nossa vida do que uma participante ativa nela. A culpa começou a me corroer por dentro. Eu tinha sido tão egocêntrico, tão focado no meu trabalho e nos meus projetos que não tinha visto os sinais. Quantas vezes eu chegava em casa falando das minhas conquistas sem realmente perguntar sobre as dela. No dia seguinte, encontrei a Marina em um café
em Providência, o mesmo lugar onde a Lúcia e ela costumavam se reunir todas as terças-feiras. Marina chegou com aquela elegância serena que a caracterizava desde que a conheci, mas havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de tristeza e apreensão. "Não sei por onde começar", disse depois de pedir seu café. "A Lúcia me fez prometer que nunca falaria com você sobre certas coisas. Ela não está mais aqui para você respeitar essas promessas", respondi, talvez com mais dureza do que pretendia. "E eu preciso entender quem realmente era minha esposa." Marina suspirou profundamente. A casa era mais que um refúgio, Matias. Era o projeto dela de independência. Durante anos, a Lúcia sentiu que havia perdido sua identidade no casamento. Não porque você fosse mal com ela, mas porque ela nunca aprendeu a manter espaços próprios dentro de um relacionamento. Porque ela não me contou. Porque teve que esconder isso de mim. Porque ela te amava demais para arriscar te magoar. A Lúcia tinha medo de que interpretassem sua necessidade de espaço como uma rejeição a você ou à família. Marina pegou o celular e me mostrou algumas fotos. Eram da Lúcia na casa de Núñoa, pintando paredes, cuidando do jardim, lendo em uma cadeira de balanço que eu não reconheci. "Olhe para ela", disse Marina. "Quando foi a última vez que você viu essa expressão no rosto dela em casa?" Ela tinha razão. Naquelas fotos, a Lúcia irradiava uma paz que eu não via nela e Améis há muito tempo. Uma serenidade que eu havia confundido com satisfação no casamento, quando na verdade era uma máscara para esconder sua necessidade de algo mais. Ela tinha começado a decorar a casa como um ateliê de arte, continuou Marina. "Você sabia que antes de casar com você ela queria ser pintora?" A revelação me atingiu como um tapa. Não, eu não sabia. Em 20 anos de casamento, a Lúcia nunca mencionou nenhum interesse artístico sério. Ela abandonou essa ideia quando se casaram porque achou que era impraticável. Mas nos últimos anos, ela começou a redescobrir essa parte de si mesma. A casa estava cheia de telas, pincéis, esboços. "E onde estão todas essas coisas agora?" Marina evitou meu olhar. Joel jogou tudo fora. Quando vendeu a casa, se livrou de tudo que havia lá dentro. Disse que eram lembranças desnecessárias. A raiva que senti naquele momento foi quase física. Joel não só vendeu a casa, ele destruiu os sonhos recuperados da mãe. Apagou aquela parte dela que finalmente tinha encontrado coragem para explorar. Naquela noite, confrontei Joel em seu apartamento. Cheguei sem avisar, o que claramente o incomodou. A namorada dele estava lá, uma garota doce que sempre tentou mediar entre Joel e a mãe durante as poucas reuniões familiares em que se encontravam. "A Marina me contou sobre as pinturas", disse sem rodeios. "Me contou que você jogou fora tudo o que havia naquela casa." Joel suspirou, como se estivesse esperando por essa conversa. "Pai, não passavam de hobbies. Uns quadros amadores que eram os sonhos dela." Explodi. Eram a parte da sua mãe que ela estava tentando recuperar, e você destruiu isso. "Os sonhos dela?" Joel se levantou, claramente agitado. "E os meus sonhos, pai? E as vezes que precisei do apoio dela, e não tive porque ela estava ocupada demais brincando de artista na casa secreta dela?" Pela primeira vez, vi a dor real por trás do ressentimento de Joel. A namorada dele tocou seu braço suavemente, tentando acalmá-lo, mas ele estava muito alterado para parar. Durante anos tentei me aproximar dela. Durante anos busquei sua aprovação, sua atenção, seu apoio. Mas ela sempre estava distraída, sempre com a cabeça em outro lugar. E agora descubro que outro lugar era literal. Ela tinha uma vida completamente separada da nossa. "Joel, eu não acho que fosse assim." "Não?"
Então, me explique por que quando perdi o emprego no ano passado e pedi ajuda, ela disse que não tinham dinheiro extra. Mentira. Tinham $700 mil naquela propriedade. Me explique por que, quando contei sobre meus problemas com a Andrea, ela mudou de assunto. Ou por que, quando tentei falar sobre minha depressão depois da faculdade, ela disse que todos passamos por fases difíceis. Cada palavra de Joel era como um martelo batendo na minha compreensão da dinâmica familiar. Eu estava tão focado no meu próprio relacionamento com a Lúcia que havia ignorado a relação tensa que ele desenvolveu com nosso filho mais novo. Sua mãe te amava, Joel. Talvez, mas não sabia como demonstrar isso. E honestamente, pai, você também não percebeu o que estava acontecendo. Você estava tão apaixonado pela versão idealizada da mamãe que nunca viu que ela era uma pessoa real, com problemas reais, que tomava decisões reais que afetavam pessoas reais. Andrea, a namorada de Joel, finalmente interveio. Talvez vocês devam continuar essa conversa quando estiverem menos alterados, sugeriu suavemente. É óbvio que os dois estão magoados, mas atacar um ao outro não vai resolver nada. Ela tinha razão, mas o estrago já estava feito. Saí do apartamento de Joel, me sentindo mais perdido do que nunca. Eu não só havia perdido minha esposa, havia perdido a imagem que tinha dela e, aparentemente, perdido a conexão com meu filho sem nem perceber. Naquela noite, Clara veio em casa sem avisar, algo incomum nela. Me encontrou sentado no jardim, no lugar onde a Lúcia costumava ler, tentando entender como eu havia falhado tão completamente em compreender as pessoas que mais amava. Falei com o Joel, disse sentando ao meu lado. Ele está destruído, pai. Não porque odeia a mamãe, mas porque a amava demais e nunca sentiu que esse amor fosse correspondido da maneira que ele precisava. Como eu não percebi, Clara? Como pude ser tão cego? Porque você estava lidando com suas próprias necessidades no casamento? E a mamãe? A mamãe era muito boa em esconder seus verdadeiros sentimentos quando achava que expressá-los poderia machucar alguém. Clara segurou minha mão, um gesto que me lembrou quando eu era pequeno, e ela tentava me consolar depois de um dia difícil no trabalho. Mas, pai, ainda há tempo para consertar as coisas. Com o Joel, consigo mesmo, com a memória da mamãe. Não podemos mudar o passado, mas podemos decidir o que fazer com o que aprendemos. Naquela noite, pela primeira vez desde o funeral, chorei. Não só pela perda da Lúcia, mas por todos os mal-entendidos acumulados, pelas oportunidades perdidas de conexão real, pelos anos vivendo na superfície de relações que eu achava profundas. Mas entre as lágrimas, também senti algo parecido com determinação. Talvez fosse tarde demais para entender completamente a Lúcia, mas não era tarde para entender meus filhos. E talvez, nesse processo, eu finalmente pudesse me entender. Os dias seguintes se tornaram uma arqueologia emocional. Cada página do diário da Lúcia revelava camadas de uma mulher que viveu uma vida paralela de sentimentos e aspirações. Mergulhei em suas palavras como um detetive buscando pistas, mas também como um marido tentando desesperadamente recuperar o tempo perdido com uma mulher que já não podia me responder. Hoje a Clara fez 15 anos. A vi apagar as velas e, por um momento, me vi naquela idade, cheia de sonhos sobre o que minha vida seria. Me pergunto se ela também vai acabar sentindo que perdeu partes de si mesma pelo caminho. Espero ensinar a ela que está tudo bem ter espaços próprios, segredos próprios, sonhos que não precisam ser sobre ser perfeita para os outros. Essa entrada era de 8 anos atrás. Clara tem 23 agora. E eu me perguntava se ela havia herdado essa sabedoria da mãe. Certamente parecia mais equilibrada que o Joel,
ou eu em termos de manter sua identidade individual enquanto fazia parte da família. O Joel veio hoje pedindo dinheiro de novo. Quis dizer que sim, mas Matias e eu decidimos não continuar salvando ele de suas más decisões financeiras. O que não pude dizer ao Matias é que tenho os meios para ajudar, que a casa poderia ser vendida se o Joel realmente precisasse do dinheiro. Mas fazer isso significaria explicar por que eu tenho aquela casa. E eu não estou pronta para essa conversa. Talvez nunca esteja. Essa entrada partiu meu coração. Lúcia estava presa entre seu desejo de ajudar nosso filho e seu medo de revelar seu segredo. E Joel, sem saber, interpretou sua recusa como falta de amor, quando na verdade era o contrário. Decidi fazer algo que vinha evitando: ligar para Joel e pedir que ele viesse ler o diário comigo. Eu precisava que ele visse essas páginas, que entendesse que os silêncios da mãe dele não eram indiferença, mas uma forma complicada de proteção. Joel chegou naquela tarde com a resistência escrita em cada linha do corpo. Sentou-se na beirada do sofá, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Não sei se quero ler isso, pai. Já é difícil o bastante lidar com a realidade sem adicionar mais camadas do que quer que esteja aí. Só algumas páginas, pedi. As que falam de você. Mostrei a entrada sobre o dinheiro. Vi ele ler, sua expressão mudando gradualmente da resistência para a confusão e finalmente para algo parecido com dor. Ela queria me ajudar, murmurou. Sim, e lamento que eu, não tenhamos encontrado outras formas de te apoiar sem fazer você se sentir um fardo. Joel fechou o diário e se recostou no encosto do sofá, cobrindo os olhos com as mãos. Pai, eu vendi aquela casa porque estava furioso, porque pensei que ela representava tudo que estava errado na nossa família. Os segredos, a falta de comunicação real, a forma como todos fingíamos que estava tudo bem, quando claramente não estava. E agora? Agora percebo que talvez destruí a única coisa que dava paz para a mamãe. E me odeio por isso. Pela primeira vez em anos, abracei meu filho. Não foi fácil para nenhum dos dois. Tínhamos perdido o hábito da proximidade física. Mas naquele momento, ambos precisávamos do lembrete de que, apesar de todos os mal-entendidos, ainda éramos família. Clara chegou mais tarde naquela tarde e nos encontrou, Joel e eu, ainda no sofá, folheando o diário e discutindo algumas das memórias que as entradas despertaram. Havia uma atmosfera diferente na casa, menos carregada de ressentimentos não expressos. Isso é inesperado, disse Clara, deixando sua bolsa perto da porta. Uma semana atrás, vocês não podiam estar na mesma sala sem discutir. Estávamos lendo sobre a mamãe, explicou Joel, sobre o que ela realmente pensava de tudo. Clara se juntou a nós, e pela primeira vez, desde o funeral, os três estávamos sentados juntos sem tensão palpável. Foi ela quem sugeriu algo que nenhum de nós tinha considerado. Que tal visitarmos a Marina juntos? Talvez haja mais coisas que precisamos saber, coisas que poderiam nos ajudar a entender melhor tudo isso. Marina concordou em nos receber naquela mesma tarde em sua casa. Um apartamento acolhedor em Las Condes, cheio de fotografias que documentavam décadas de amizade com Lúcia. Ela nos serviu chá e sentou-se à nossa frente com aquela serenidade que sempre admirei nela. Antes que perguntem qualquer coisa, começou. Quero que saibam que Lúcia amava profundamente vocês três. Tudo o que ela fez, incluindo manter a casa em segredo, foi porque não sabia como equilibrar suas necessidades pessoais sem ferir a família. Desde quando você sabia? Perguntou Clara. Desde o começo. Eu a acompanhei a ver a casa pela primeira vez. Ela estava tão nervosa, tão emocionada.
Era como ver alguém recuperar uma parte perdida de si mesma. Marina se levantou e trouxe uma caixa de papelão que guardava no armário. Joel, antes de ela vender a casa, consegui resgatar algumas coisas. Nem todas. Disse com um olhar significativo para meu filho que corou, mas as mais importantes. Ela abriu a caixa e começou a tirar objetos. Uma pequena tela com uma paisagem inacabada, uma paleta com restos de tinta seca, fotografias de Lúcia trabalhando no jardim da casa e algo que me deixou sem fôlego. Cartas. Um pacote de cartas amarradas com uma fita azul. O que são essas? Perguntei. Cartas que Lúcia escreveu, mas nunca enviou. Para vocês três, principalmente. Ela as escrevia quando precisava expressar coisas que não tinha coragem de dizer pessoalmente. Joel foi o primeiro a reconhecer uma dirigida a ele. Abriu com mãos trêmulas e leu em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas. O que diz? Perguntou Clara suavemente. Joel engoliu em seco antes de ler em voz alta. Meu querido Joel, não sei por que é tão difícil para mim dizer o quanto estou orgulhosa de você. Talvez porque vejo tanto de mim mesma na sua luta para encontrar seu lugar no mundo. Quando você era pequeno, era o mais sensível dos meus filhos, o que mais precisava de segurança emocional. E talvez por isso mesmo, fui mais dura com você, pensando que estava te preparando para um mundo difícil. Eu estava errada. O que você precisava era que eu dissesse que está tudo bem ser vulnerável, que está tudo bem precisar de tempo para encontrar seu caminho. Joel não conseguiu continuar lendo. Clara pegou a carta e continuou. Vejo sua depressão, vejo sua luta, e me dói não saber como te ajudar sem te superproteger. Seu pai acha que a dureza vai te tornar forte, mas eu sei que o que você precisa é de gentileza. Me perdoe por não ter encontrado o equilíbrio certo. Eu te amo exatamente como você é, não como acho que deveria ser. A carta estava datada de apenas 3 meses antes da morte de Lúcia. Joel chorou abertamente, e dessa vez fui eu quem o abraçou sem hesitar. Clara encontrou sua própria carta, mais curta, mas igualmente emotiva. Clara, minha sábia filha pequena, às vezes eu te olho e vejo a mulher que eu queria ser. Segura de si, capaz de manter sua identidade dentro dos relacionamentos, corajosa para dizer o que pensa. Não cometa meus erros. Não sacrifique partes de você para fazer os outros felizes. O mundo precisa da sua voz completa, não de uma versão editada para o conforto dos outros. E, finalmente, Marina me entregou a carta dirigida a mim. Era mais longa que as outras, escrita em várias seções a julgar pelos diferentes tons de tinta. Matias, amor da minha vida, meu companheiro de 2 décadas, não sei como te dizer isso sem te magoar. Não sei como explicar que você pode amar alguém completamente e ainda assim se sentir perdida dentro desse amor. Quando nos casamos, eu era muito jovem e não sabia quem eu era independentemente de ser sua esposa e mãe dos nossos filhos. Por anos, isso estava bem. Eu encontrava propósito em ser o que vocês precisavam que eu fosse. Mas em algum momento, comecei a sentir que havia enterrado partes de mim tão profundamente que não conseguia mais encontrá-las. A casa é minha tentativa de escavá-las, de recuperar a Lúcia que existia antes de se tornar nós. Não é porque nosso nós seja ruim. É lindo. Mas eu preciso lembrar que também existe o eu. Tenho medo de te dizer isso porque você é tão bom, tão dedicado, tão disposto a fazer qualquer coisa pela família. Tenho medo que você interprete minha necessidade de espaço como uma falha na sua capacidade de me fazer feliz. Não é isso. É minha falha por não ter aprendido antes que está tudo bem precisar das 2 coisas: o amor compartilhado e o espaço individual. Se você está lendo isso, provavelmente eu não estou mais aqui
para te explicar pessoalmente. Me perdoe pela minha covardia. Me perdoe por escolher o segredo em vez da conversa difícil. Mas, por favor, entenda que cada dia que passei naquela casa, pensei em você com amor. Cada pintura que comecei, cada momento de paz que encontrei, me fez uma esposa e mãe melhor quando voltava para casa. Não era uma fuga de vocês. Era uma forma de voltar para vocês mais completa. Terminei de ler com a voz embargada. O silêncio na sala era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de 3 pessoas processando revelações que mudavam fundamentalmente sua compreensão do passado. Por que você não pôde simplesmente nos contar isso? Perguntei finalmente. Marina suspirou. Porque a Lúcia cresceu numa época e numa família onde as necessidades das mulheres vinham depois das necessidades de todos os outros. Porque apesar de todos os avanços, ainda há uma pressão enorme sobre as mães e esposas para serem perfeitas, para estarem sempre disponíveis, para não terem necessidades próprias. Mas nós a teríamos entendido, protestou Clara. Teriam mesmo? Perguntou Marina. Pensem nas reações de vocês quando descobriram a casa. Matias, sua primeira emoção foi sentir-se traído. Joel, a sua foi raiva. Só Clara tentou entender desde o começo. Ela estava certa, e isso doía admitir. Marina tirou mais coisas da caixa. Esboços de jardins, listas de plantas que Lúcia queria cultivar, recortes de revistas sobre técnicas de pintura e um pequeno caderno onde ela anotava ideias para melhorar a casa. Ela tinha planos, explicou Marina. Queria transformar o lugar num pequeno ateliê de arte, talvez dar aulas para crianças do bairro. Tinha toda uma visão de como aquela casa poderia se tornar algo mais que um refúgio pessoal. Por que ela não fez isso? Perguntou Joel. Porque ela ficou doente. O câncer chegou justo quando ela tinha encontrado coragem para começar a viver de forma mais aberta. Irônico, não? Essa foi uma revelação completamente nova para nós. Sabíamos que Lúcia havia lutado contra o câncer nos últimos meses, mas não sabíamos que isso interferiu nos planos que ela tinha para sua vida secreta. Ela queria contar para vocês, continuou Marina, especialmente durante os tratamentos de quimioterapia, quando percebeu que o tempo talvez estivesse acabando. Mas então pensava em como tudo já era difícil para vocês, cuidando dela, preocupando-se com ela, e não queria adicionar mais complicações. Então ela morreu carregando esse segredo, murmurei. Morreu protegendo a família do que ela percebia como egoísmo, embora não fosse egoísmo algum. Joel ficou em silêncio durante essa última parte da conversa, mas finalmente falou. Marina, quando vendi a casa, eu destruí algo importante? Marina olhou para ele com compaixão. Você destruiu algumas pinturas e projetos, sim. Mas, Joel, você não destruiu o mais importante. Não destruiu o amor que sua mãe sentia por você, nem as lições que podemos aprender da história dela. Mas como podemos honrar a memória dela agora que a casa não existe mais? Essa, disse Marina com um sorriso triste, é a pergunta certa. Saímos da casa da Marina naquela tarde com uma perspectiva completamente diferente do nosso passado familiar e da Lúcia. A dor da perda não havia diminuído, mas agora vinha acompanhada de algo mais: compreensão. No caminho para casa, Clara sugeriu que parássemos para jantar num pequeno restaurante que tinha sido um dos favoritos da Lúcia. Pela primeira vez em meses, nós 3 pudemos falar dela sem que a conversa ficasse tensa ou dolorosa. Sabe o que me deixa mais triste? Disse Joel enquanto esperávamos a comida. Que eu nunca vou poder dizer a ela que entendo. Que nunca vou poder pedir desculpas por ter sido tão duro com ela. Talvez você não possa dizer isso diretamente, respondi, mas pode mostrar isso na forma como vive sua vida. Pode garantir que não cometa os mesmos erros que cometemos.
Clara assentiu. E podemos garantir que essa família aprenda a se comunicar melhor. Que não precisemos guardar segredos por medo de nos machucarmos. Aquela noite, pela primeira vez desde o funeral, não me senti completamente sozinho em casa. Eu tinha o diário da Lúcia, suas cartas não enviadas e uma nova compreensão da mulher com quem compartilhei minha vida. Mas mais importante ainda, tinha uma oportunidade de reconstruir as relações com meus filhos, baseando-me nessa nova honestidade. O luto havia evoluído. Já não era só tristeza pela perda. Era um compromisso de viver de forma diferente, de honrar a memória da Lúcia, sendo mais autênticos entre nós. A semana seguinte foi marcada por uma estranha sensação de liminaridade, como se estivéssemos suspensos entre o luto que conhecíamos até então e algo novo que ainda não podíamos definir completamente. Joel começou a me visitar com mais frequência, e nossas conversas tinham uma profundidade que não experimentávamos há anos. Clara, por sua vez, tomou a iniciativa de organizar pequenas reuniões familiares onde podíamos continuar processando as revelações do diário da Lúcia. Mas havia algo que não me deixava em paz: a necessidade de ver a casa, mesmo que ela já não nos pertencesse. Durante dias fiquei pensando nisso até que finalmente decidi agir. Numa manhã, peguei o carro e dirigi até Nunhoa sem avisar ninguém. Os novos proprietários eram um casal jovem com um bebê. Quando expliquei quem eu era e por que estava ali, foram compreensivos e me convidaram a entrar. A casa tinha sido completamente esvaziada, claro, mas a estrutura ainda estava lá. As paredes que a Lúcia pintou, as janelas pelas quais ela olhava enquanto pensava, o pequeno jardim nos fundos onde encontrava a paz. A dona anterior deixou isso, disse a mulher entregando-me um envelope que estava colado embaixo de uma gaveta da cozinha. Encontramos quando estávamos limpando. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro havia uma fotografia da nossa família, tirada no dia da formatura da Clara, na universidade, e no verso, escrito com a letra da Lúcia: para que nunca esqueça porque tudo valia a pena. Também havia uma pequena chave e uma nota: Matias, se algum dia você ler isto, a chave abre uma caixa de segurança no Banco do Chile, agência Nunhoa. O número é 247. Há algo mais que você precisa saber. Saí da casa com mais perguntas do que respostas, mas também com uma sensação de propósito que não sentia há semanas. Dirigi direto ao banco, onde, depois de mostrar a documentação necessária e explicar a situação, me permitiram acessar a caixa de segurança. Dentro encontrei uma pasta com documentos que mudaram completamente minha compreensão dos últimos anos de vida da Lúcia. Havia um diagnóstico médico datado de 3 anos atrás: depressão severa. Havia receitas para antidepressivos e anotações de sessões com um psicólogo que eu não conhecia. Havia também uma carta dirigida a mim, diferente das que Marina guardava. Essa carta era mais recente, escrita apenas um mês antes da morte dela. Matias, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrou a casa e tudo o que ela representa. Significa que talvez você esteja pronto para saber a verdade completa. Durante os últimos 3 anos, estive lidando com uma depressão que não sabia como explicar para você. Não era tristeza pela nossa vida juntos, nem insatisfação com o que construímos. Era algo mais profundo e complicado. Uma perda de mim mesma que vinha ignorando há anos. A casa começou como uma fuga, é verdade, mas se tornou algo muito mais importante. Se tornou meu processo de cura. Cada dia que passava ali, pintando, pensando, simplesmente sendo, era um dia em que me reconectava com partes de mim que vinha negando. O psicólogo me ajudou a entender que não há nada de errado em precisar de espaço para crescer, mesmo dentro de um casamento feliz,
Ele me ajudou a ver que manter a casa em segredo não era traição, era sobrevivência emocional. Mas agora que o câncer está vencendo, percebo que deveria ter sido mais corajosa. Deveria ter confiado a você minha luta, meu processo de redescoberta. Deveria ter confiado que você me amaria o suficiente para entender. Eu te amo, Matias. Te amo pela sua paciência, pela sua dedicação, pela forma como construiu uma vida estável para nós. Mas também preciso que saiba que precisava de mais. Não mais de você, mas mais de mim mesma. E encontrar isso não diminuiu meu amor por você, tornou-o mais genuíno. Há um segundo cofre, número 351, em meu nome. Dentro dele há algo que quero que você tenha. Algo que explica melhor do que qualquer carta quem eu realmente fui durante esses anos. Fui imediatamente ao segundo cofre. Dentro havia um álbum de fotografias que documentava os últimos 3 anos da vida secreta de Lúcia. Ela pintando, sorrindo genuinamente, trabalhando no jardim, e até algumas com Marina durante visitas à casa. Mas o que mais me impactou foram as últimas páginas. Fotografias de pinturas que ela havia completado. Eram retratos de nós, de mim, de Clara, de Joel, mas vistos através dos olhos de uma mulher que havia aprendido a nos amar a partir de um lugar de totalidade pessoal. No meu retrato, eu me via não apenas como o marido provedor, mas como o homem que se emocionava com seus projetos arquitetônicos, que lia vorazmente antes de dormir, que tinha uma risada que ela havia capturado perfeitamente. O retrato de Clara mostrava-a não apenas como a filha perfeita, mas como a mulher forte e independente em que ela havia se tornado. E o de Joel. No retrato de Joel, vi um jovem sensível lutando para encontrar seu lugar, pintado com uma ternura que contradizia completamente as interações tensas que haviam caracterizado sua relação nos últimos anos. Havia também um autorretrato. Lúcia pintando a si mesma, não como a mãe e esposa perfeita, mas como uma mulher completa, complexa, com sombras e luzes, com vulnerabilidades e forças. Liguei para Clara do estacionamento do banco. Clara, preciso que você venha comigo buscar o Joel. Tem algo mais que precisamos ver. O que aconteceu, pai? Você está diferente. Encontrei algo mais da sua mãe. Algo que muda tudo o que pensávamos que sabíamos. 1 hora depois, os 3 estávamos de volta em casa, contemplando as fotografias das pinturas de Lúcia espalhadas sobre a mesa de jantar. O silêncio era profundo, cada um processando não apenas a beleza artística das obras, mas o que representavam em termos de como Lúcia nos havia visto. Joel foi o primeiro a falar, com a voz embargada. Ela me via como eu realmente sou, não como o fracasso que pensei que ela acreditava que eu era. Ela nos via a todos como realmente somos. Corrigi. Talvez melhor do que nós mesmos nos vemos. Clara pegou a fotografia do autorretrato de Lúcia. Olhem o rosto dela aqui. Nunca a vi tão em paz consigo mesma quando estava viva. Porque talvez ela nunca tenha estado tão em paz consigo mesma quando estava conosco, admiti. E isso não é culpa nossa, mas é algo que precisamos entender. Decidimos que precisávamos voltar a falar com Marina, desta vez com essa nova informação. Ligamos para ela e ela concordou em nos receber naquela mesma tarde. Quando mostramos as fotografias das pinturas, Marina sorriu com uma mistura de tristeza e orgulho. Eu as vi pessoalmente, disse. Lúcia trabalhou nelas durante meses, especialmente na sua, Joel. Passava horas tentando capturar algo que dizia ver em você, mas que você não conseguia ver em si mesmo. Por que ela nunca nos mostrou?
Perguntou Clara. Porque tinha medo de que fossem interpretadas como críticas, especialmente o autorretrato. Ela tinha pavor de que Matias pensasse que sua versão pintada de si mesma era uma reprovação à versão dela que existia em casa. Joel se levantou e caminhou até a janela. Eu podia ver a tensão em seus ombros. Marina, preciso te perguntar algo diretamente. A mamãe alguma vez falou especificamente sobre mim? Sobre por que nossa relação era tão complicada? Marina hesitou por um momento, claramente debatendo quanto revelar. Ela falou muito sobre você, Joel, especialmente depois que começou a fazer terapia. Percebeu que havia projetado suas próprias lutas em você porque você era quem mais se parecia com ela emocionalmente. O que você quer dizer? Você era o mais sensível, o mais criativo, o que mais questionava as expectativas tradicionais. E isso a assustava, porque ela não sabia como te guiar por um caminho que ela mesma não havia conseguido navegar bem. Joel se virou para nós, com lágrimas nos olhos. Então ela me rejeitava porque via suas próprias falhas refletidas em mim. Ela não te rejeitava, corrigiu Marina suavemente. Ela não sabia como te apoiar sem superproteger, ou como te desafiar sem ser dura demais. Era o próprio medo dela que criava distância, não falta de amor. Essa revelação nos atingiu a todos, mas especialmente a mim. Percebi que havia sido cúmplice dessa dinâmica disfuncional, sem nem perceber. Eu havia interpretado a dureza ocasional de Lúcia, com Joel, como disciplina necessária, quando na verdade era sua própria luta interna se manifestando. E comigo? Perguntou Clara. Ela também falou sobre nossa relação. Marina sorriu. Com você era diferente. Ela dizia que você era sua esperança de que as coisas poderiam ser melhores para a próxima geração de mulheres. Que você havia conseguido o que para ela custou tanto: manter sua identidade dentro das relações familiares. Mas eu também lutei, admitiu Clara. Também tive momentos em que me senti perdida. Claro. Mas Lúcia via como você lidava com essas lutas de forma diferente. Como você pedia espaço quando precisava. Como estabelecia limites. Coisas que para ela levaram décadas para aprender. Naquela noite, depois de nos despedirmos de Marina, os três caminhamos pelo parque onde Lúcia costumava correr nos fins de semana. Era uma daquelas noites em Santiago em que o ar está limpo e se podem ver mais estrelas do que o usual. Sabe o que mais me dói em tudo isso? Disse finalmente. Não é que ela tivesse segredos, é que ela sentia que precisava tê-los. Eu sinto muito por ter destruído as pinturas dela, admitiu Joel. Por ter apagado a evidência do crescimento pessoal dela, porque eu estava machucado demais para ver o que elas realmente significavam. Mas você não destruiu todas, observou Clara. Marina salvou algumas, e agora temos as fotografias de todas as outras. O trabalho dela não se perdeu completamente. Joel parou no meio do caminho. E se encontrássemos uma forma de honrar o que ela estava tentando construir? Não podemos recuperar a casa, mas talvez possamos continuar o projeto dela de alguma maneira. O que você tem em mente? Perguntei. Não sei exatamente, mas ela queria dar aulas de arte para crianças do bairro. Queria criar algo que fosse dela, mas que também servisse aos outros. Talvez possamos fazer isso em memória dela. A ideia começou a tomar forma enquanto continuávamos caminhando. Clara sugeriu que poderíamos criar uma pequena fundação, algo modesto que oferecesse aulas de arte gratuitas para crianças de famílias de baixa renda. Joel propôs que poderíamos fazer isso no mesmo bairro onde ficava a casa. E eu comecei a pensar em como minhas habilidades como arquiteto poderiam ajudar a projetar um espaço adequado. Seria como fechar o ciclo, murmurou Joel. Como pegar o que ela não pôde terminar e dar vida a isso. Mas tem que ser genuíno, avisei. Não pode ser só um projeto para nos sentirmos melhor conosco mesmos.
Tem que significar algo real. Clara assentiu. Tem que refletir realmente o que ela valorizava: criatividade, independência, comunidade. E tem que ser sustentável a longo prazo. Passamos o resto da caminhada falando sobre possibilidades. Como poderíamos estruturar algo assim? Quais recursos precisaríamos? Pela primeira vez, desde a morte de Lúcia, senti algo parecido com esperança. Não a esperança de que a dor desaparecesse, mas a esperança de que ela poderia se transformar em algo construtivo. Quando chegamos em casa, Joel ficou um pouco mais tomando chá na cozinha. Pai, tem mais uma coisa que preciso te dizer. Começou girando sua xícara entre as mãos como Clara fizera semanas atrás. Quando vendi a casa, não foi só por raiva. Também foi porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de que se investigássemos mais, se descobríssemos mais segredos, nossa família se desintegrasse completamente. Medo de que a mamãe tivesse estado tão infeliz que tudo o que lembrássemos do nosso passado se tornasse uma mentira. E agora? Joel pensou por um momento antes de responder. Agora entendo que os segredos nem sempre são mentiras. Às vezes são simplesmente complexidades que as pessoas não sabem como compartilhar. E entendo que nossa família é forte o suficiente para lidar com essa complexidade. Naquela noite, fiquei acordado até tarde, lendo mais páginas do diário da Lúcia e olhando as fotografias de suas pinturas. Mas, pela primeira vez em semanas, não me senti sobrecarregado pelas revelações. Em vez disso, me senti completo. Como se finalmente estivesse vendo a mulher com quem me casei em toda a sua dimensão. E pela primeira vez, desde a morte dela, pude imaginar um futuro onde sua memória fosse não apenas um lembrete do que havíamos perdido, mas um guia para o que poderíamos construir. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há meses. Havia algo libertador em finalmente entender a totalidade de quem Lúcia foi, incluindo as partes dela que manteve privadas. Pela primeira vez, meu luto não parecia um fardo esmagador, mas um processo de integração, de aprender a amar completamente alguém que já não estava fisicamente presente. Clara chegou cedo com uma pasta cheia de pesquisas sobre organizações artísticas comunitárias. Ela havia passado a noite pesquisando modelos que poderíamos seguir para o projeto em memória da Lúcia. Olha isso, disse estendendo vários folhetos sobre a mesa. Existem programas similares em outras partes de Santiago que estão funcionando muito bem. E conversei com alguns colegas psicólogos que trabalham com programas comunitários. Todos concordam que a arte pode ser incrivelmente terapêutica para crianças que estão passando por situações difíceis. Joel chegou logo depois com café para todos e uma energia que eu não via nele há muito tempo. Pai, fui ao bairro onde ficava a casa da mamãe esta manhã cedo. Conversei com alguns vizinhos, inclusive com a senhora que você conheceu. Acontece que há um pequeno centro comunitário a 3 quarteirões daqui que está procurando programas para oferecer às crianças do bairro. A sincronicidade de tudo isso me pareceu quase impossível de acreditar. Sério. Sério. E aqui vem a parte que realmente vai te surpreender. A coordenadora do centro conhecia a mamãe. Aparentemente, a mamãe estava explorando a possibilidade de oferecer aulas de arte lá durante seus últimos meses de vida. Essa revelação me atingiu como uma onda de choque, misturada com uma estranha sensação de destino. Lúcia estava planejando exatamente o que estávamos propondo fazer em sua memória. Ela falou com ela sobre isso? Sim, a coordenadora se chama Patrícia e diz que a mamãe foi visitá-la 3 vezes. Tinha todo um plano: aulas básicas de pintura para crianças de 8 a 14 anos, materiais doados por lojas locais, um pequeno espaço onde as crianças pudessem expor suas obras. Clara e eu nos olhamos, ambos processando o que isso significava.
Então não estaríamos inventando algo novo, murmurei. Estaríamos completando algo que ela já havia começado. Exatamente. Naquela tarde, nós 3 fomos ao centro comunitário conhecer a Patrícia. Era uma mulher de meia-idade, com uma energia contagiante e um sorriso que iluminava toda a sala. Quando expliquei quem eu era, sua expressão suavizou imediatamente. Lúcia, disse com carinho. Era uma mulher tão especial. Dava para ver que ela havia encontrado algo importante na arte, algo que queria compartilhar com os outros. Ela nos levou para conhecer as instalações. Uma sala grande que poderia facilmente se tornar um estúdio de arte, banheiros, uma pequena cozinha onde poderiam lavar pincéis e preparar materiais, e um jardim nos fundos que Lúcia havia mencionado como possível espaço para atividades ao ar livre. Ela tinha tantas ideias, continuou Patrícia. Falava em ensinar não só técnicas de pintura, mas usar a arte como uma forma para as crianças expressarem emoções, processarem experiências difíceis, construírem autoconfiança. Ela chegou a desenvolver um plano específico? Perguntou Clara. Patrícia foi até seu escritório e voltou com uma pasta. Ela deixou isso na última vez que veio. Disse que voltaria em algumas semanas para discutir os detalhes, mas... Bem, sabemos o que aconteceu depois. Abrimos a pasta e encontramos páginas de anotações escritas à mão por Lúcia. Listas de materiais necessários, ideias para estruturar as aulas por faixa etária, métodos para tornar a arte acessível para crianças com diferentes habilidades e origens, e até esboços de como o espaço poderia ser reorganizado. Mas o que mais me impactou foi uma página intitulada Por que isso importa? Nela, Lúcia havia escrito: A arte me salvou quando eu não sabia que precisava ser salva. Ela me deu uma linguagem para expressar partes de mim que eu não sabia como articular com palavras. Se eu puder oferecer essa mesma possibilidade para crianças que talvez estejam lutando com suas próprias complexidades internas, então todo o meu processo de autodescoberta terá valido a pena. Não só para mim, mas para algo maior. Joel leu essa página em voz alta, sua voz falhando um pouco no final. Ela já tinha tudo planejado, murmurou. Já sabia exatamente por que queria fazer isso. Patrícia assentiu. Ela me disse que a arte foi sua forma de se reconectar consigo mesma e que queria dar essa mesma oportunidade para os outros, especialmente para crianças que talvez não tivessem outros recursos para processar emoções complicadas. Saímos do centro comunitário naquela tarde com um compromisso. Tornaríamos o sonho da Lúcia realidade. Mas não seria apenas um projeto beneficente. Seria uma extensão genuína do que ela havia começado. Uma forma de honrar não só sua memória, mas sua visão. Nas semanas seguintes, trabalhamos incansavelmente para estruturar o que começamos a chamar de o Ateliê da Lúcia. Clara cuidou dos aspectos psicológicos e pedagógicos, pesquisando as melhores práticas para usar a arte terapeuticamente com crianças. Joel, surpreendentemente, revelou-se um excelente organizador logístico, contatando fornecedores de materiais de arte, estabelecendo cronogramas e gerenciando os aspectos financeiros. Eu me concentrei em redesenhar o espaço físico do centro comunitário. Usando os esboços da Lúcia como ponto de partida, desenvolvi planos para transformar a sala em um estúdio de arte funcional, mas acolhedor. Cada decisão de design foi informada por algo que aprendi sobre a Lúcia através de seu diário. A importância da luz natural, a necessidade de espaços tanto para trabalho individual quanto colaborativo, a criação de cantinhos tranquilos onde as crianças pudessem refletir sobre seu trabalho. Mas o momento mais significativo chegou quando decidimos visitar o túmulo da Lúcia juntos para contar sobre o projeto. Era a primeira vez que nós 3 íamos ao cemitério desde o funeral,
E a primeira vez que eu podia estar lá sem sentir apenas dor. Mamãe, começou Clara, colocando flores frescas sobre a lápide. Encontramos seus planos. Encontramos seu sonho. E vamos torná-lo realidade. Joel, que estava particularmente calado durante a viagem, finalmente falou. Mamãe, sei que cometi erros. Sei que não entendi o que você estava tentando fazer quando estava viva. Mas agora eu entendo e vou garantir que seu trabalho continue. Quando chegou a minha vez, as palavras fluíram mais facilmente do que eu esperava. Lúcia, meu amor, finalmente entendo quem você foi completamente. Não sou a mulher que amei por 20 anos, mas a artista, a sonhadora, a mulher que precisava de espaço para crescer. Lamento que você não tenha sentido que podia compartilhar tudo isso comigo enquanto estava viva. Mas prometo que vamos honrar toda a sua identidade, não apenas as partes que conhecíamos. Naquela noite, Marina veio jantar conosco. Era a primeira vez desde o funeral que a casa parecia verdadeiramente cheia de vida, cheia de conversa e propósito. A Lúcia ficaria tão orgulhosa, disse Marina enquanto brindávamos com vinho tinto. Não só porque vocês estão realizando o sonho dela, mas porque finalmente estão funcionando como a família que ela sempre soube que poderiam ser. O que você quer dizer? Perguntou Joel. Uma família onde cada pessoa pode ser completamente autêntica, onde não é preciso esconder partes de si por medo de decepcionar ou magoar os outros. A Lúcia lutou a vida adulta inteira para encontrar esse equilíbrio, e acho que a morte dela, por mais trágica que tenha sido, ensinou a vocês o que para ela levou anos a aprender. Marina estava certa. Nas semanas seguintes à nossa descoberta do mundo secreto da Lúcia, nossos relacionamentos familiares mudaram fundamentalmente. Joel começou a falar abertamente sobre sua depressão e iniciou terapia. Clara parou de sentir que precisava ser a mediadora perfeita da família e começou a expressar suas próprias necessidades e frustrações. E eu aprendi a ouvir de verdade, a fazer perguntas sobre as emoções dos meus filhos em vez de presumir que as entendia. 2 meses depois da descoberta da casa secreta, o ateliê da Lúcia abriu oficialmente. Patrícia ajudou a inscrever 12 crianças do bairro, entre 8 e 13 anos, todas de famílias que não podiam pagar aulas particulares de arte. O primeiro dia foi emocionante para todos nós. Eu havia contratado uma instrutora de arte com experiência em trabalho comunitário, mas nós 3 estávamos presentes na inauguração. Vendo as crianças explorarem os materiais, misturarem cores, experimentarem diferentes técnicas, pude imaginar vividamente a Lúcia naquele mesmo espaço, guiando pequenas mãos, oferecendo palavras de incentivo, criando o ambiente seguro e criativo que ela havia planejado. Um dos meninos, um garoto de 9 anos chamado Diego, se aproximou de mim enquanto pintava. Senhor, é verdade que esta sala leva o nome da sua esposa? Sim, respondi. Ela se chamava Lúcia e adorava pintar. Ela era muito boa? Era muito boa. Mas mais do que isso, ela acreditava que pintar podia ajudar as pessoas a entender melhor seus sentimentos. Diego assentiu seriamente, como se isso fizesse todo sentido para ele. Minha mãe diz que às vezes é difícil explicar como você se sente por dentro. Talvez eu possa pintar isso em vez de dizer. Essa simples observação de uma criança de 9 anos resumiu perfeitamente o que a Lúcia estava tentando alcançar. Criar um espaço onde as pessoas pudessem expressar verdades internas que eram complexas demais ou dolorosas demais para as palavras. Naquela noite, nós 3 jantamos juntos em casa, compartilhando histórias do primeiro dia do ateliê. Joel decidiu ser voluntário regular, ajudando na organização dos materiais e na limpeza.
Clara começou a desenvolver atividades que combinavam arte com elementos de terapia básica. E eu comecei a planejar expansões do espaço para acomodar mais crianças no futuro. Sabe o que eu acho incrível? Disse Clara enquanto lavávamos a louça. A mamãe nunca vai saber que fizemos isso, mas de alguma forma, parece que ela sabe. Como se fosse parte do plano desde o começo. Joel, secando um prato, assentiu. É como se todos os segredos, toda a dor, toda a confusão tivessem sido necessários para nos levar exatamente a este ponto, para nos ensinar exatamente o que precisávamos aprender. Eu não poderia concordar mais. A descoberta da vida secreta da Lúcia foi devastadora no início, mas acabou sendo exatamente o que nossa família precisava para curar não só a morte dela, mas anos de comunicação incompleta. Naquela noite, antes de dormir, peguei uma das fotografias das pinturas da Lúcia que Marina havia salvado. Era o retrato que ela havia feito de nós três juntos, mas não como a família perfeita que fingíamos ser durante anos. Era um retrato honesto, cada um de nós com nossas próprias sombras e complexidades, mas unidos por algo mais profundo do que a perfeição superficial. Percebi que finalmente estava vendo essa imagem se tornar realidade. Não éramos uma família perfeita, mas éramos uma família autêntica. E essa autenticidade, essa capacidade de sermos completamente honestos uns com os outros, era o presente mais valioso que a Lúcia nos deixou. Seu segredo foi, paradoxalmente, a chave para a nossa verdade familiar. Sua necessidade de espaço individual ensinou a todos nós a importância de manter nossas identidades pessoais dentro das relações familiares. Sua morte foi o catalisador para o tipo de comunicação profunda que ela desejava há anos. Pela primeira vez desde o funeral, adormeci naquela noite sentindo-me não só em paz com a morte dela, mas grato por tudo que a vida dela nos ensinou. O luto continuaria, provavelmente para sempre, mas já não era só perda. Era também celebração, crescimento e a promessa de que seu legado viveria não só em nossas memórias, mas em nossas ações. O ateliê da Lúcia era mais do que um programa de arte. Era a manifestação física de uma mulher que lutou para encontrar sua voz autêntica e que agora ajudaria outros a encontrar as suas. Era a prova de que os segredos, quando finalmente revelados com amor e compreensão, podem se tornar os alicerces de algo belo e duradouro. 6 meses depois da abertura do ateliê da Lúcia, a vida havia encontrado um ritmo novo e mais autêntico. Nas tardes de terça-feira, eu havia criado a tradição pessoal de ir ao ateliê, não como supervisor, mas como observador silencioso. Eu me sentava em um canto com uma xícara de café, vendo as crianças criarem, e nesses momentos sentia a presença da Lúcia mais vividamente do que em qualquer outro lugar. Diego, o menino que me perguntou sobre a Lúcia no primeiro dia, havia se tornado um dos meus favoritos não declarados. Havia uma intensidade na forma como ele abordava cada tela que me lembrava as descrições de Marina sobre como a Lúcia pintava nos últimos anos. Completamente absorta, como se o mundo exterior não existisse. Uma tarde, Diego terminou uma pintura que me deixou sem fôlego. Era um retrato de uma mulher que claramente era sua mãe, mas cercada por algo que pareciam ser borboletas feitas de cores que não existem na natureza. Púrpuras brilhantes, verdes elétricos, azuis que pareciam conter luz própria. "Você pode me contar sobre sua pintura, Diego?" perguntei. "É minha mãe, mas não como as outras pessoas veem", explicou com a seriedade que caracterizava todos os seus comentários. "É como eu a vejo quando ela está feliz, quando não está preocupada com dinheiro ou trabalho. As borboletas são todos os sonhos que ela tem, mas que não pode dizer em voz alta." Essa explicação me atingiu com uma força inesperada.
Esse menino de 9 anos capturou algo sobre a natureza humana que me levou 4 décadas de vida e a morte da minha esposa para entender completamente que todos nós temos versões internas de nós mesmos que são mais complexas e belas do que o mundo exterior pode ver. Naquela noite, liguei para Clara e Joel para contar sobre a pintura do Diego. É exatamente o que a mamãe esperava que acontecesse, disse Clara. Que as crianças encontrassem formas de expressar verdades que não sabiam como articular de outra maneira. Joel, que vinha passando cada vez mais tempo na oficina, havia desenvolvido uma conexão especial com várias das crianças, especialmente com aquelas que, como ele, lutavam contra a timidez e a dificuldade de expressar emoções. Pai, tem algo que eu venho querendo te dizer, disse Joel durante nossa conversa telefônica naquela noite. Trabalhar na oficina, ver como a arte ajuda essas crianças, me fez querer explorar minha própria criatividade novamente. O que você quer dizer? Tenho escrito, poesia principalmente, sobre a mamãe, sobre nossa família, sobre tudo o que descobrimos. E eu gostaria de ler alguns poemas no primeiro aniversário da oficina, se você achar apropriado. A ideia de Joel compartilhar seu trabalho criativo publicamente teria sido impensável 1 ano atrás. O fato de ele se sentir seguro o suficiente para sugerir isso era uma prova de quanto todos nós havíamos crescido como família. Me parece perfeito, respondi. Sua mãe teria adorado. O evento do primeiro aniversário se tornou algo muito maior do que havíamos previsto. Patrícia havia sugerido fazer uma pequena exposição dos trabalhos das crianças, mas a notícia se espalhou pelo bairro e apareceram doadores locais, famílias de outras crianças interessadas no programa e até alguns meios de comunicação locais. Clara Vietit havia trabalhado com as crianças para preparar pequenas apresentações sobre o que a arte significava para elas. Joel havia praticado seus poemas até decorá-los completamente. E eu havia preparado um pequeno discurso sobre Luciana e a visão que ela teve para este espaço. Na manhã do evento, acordei com uma mistura de nervosismo e antecipação que não sentia há anos. Era como se fosse o dia de uma formatura ou um casamento. Um momento de celebração, mas também de transição para algo novo. Marina chegou cedo para ajudar com os preparativos, trazendo algo que me deixou sem palavras. 3 das pinturas originais de Luciana que ela havia conseguido salvar, emolduradas profissionalmente. Achei que era hora de elas estarem no lugar onde pertencem, disse. Luciana teria querido que seu trabalho inspirasse outros artistas. Penduramos as pinturas na parede principal da oficina. O autorretrato de Luciana, uma de suas pinturas do jardim da casa secreta e uma composição abstrata que ela intitulou Espaços de Crescimento. Vê-las naquele contexto, cercadas pelos trabalhos das crianças, foi como fechar um ciclo que eu nem sabia que estava aberto. Quando as famílias chegaram naquela tarde, a oficina se transformou em algo mágico. As crianças explicavam suas obras com um orgulho lindo de se ver. Os pais viam talentos em seus filhos que talvez não tivessem notado antes. E no centro de tudo, as pinturas de Luciana serviam como um lembrete de que a arte pode ser uma ponte entre gerações, uma forma de compartilhar verdades profundas que transcendem as limitações da linguagem falada. Quando chegou minha vez de falar, me dirigi ao microfone improvisado que Patrícia havia instalado, sentindo o peso de todos os olhares. Eu havia praticado meu discurso por dias, mas naquele momento decidi deixá-lo de lado e falar do coração. Há 1 ano, comecei. Eu achava que conhecia completamente minha esposa Luciana. Achava que depois de mais de 20 anos de casamento, não havia surpresas, não havia partes dela que eu não tivesse visto. Eu estava profundamente enganado. Procurei os rostos de Clara e Joel na plateia, encontrando em seus olhos o apoio que precisava para continuar. Luciana tinha uma vida interior rica e complexa
que incluía sonhos e aspirações que ela nunca se sentiu confiante para compartilhar completamente comigo. Ela tinha um talento artístico que desenvolveu em segredo e tinha uma visão para este mesmo espaço que estamos celebrando hoje. Apontei para as pinturas de Luciana na parede. Estas obras foram criadas nos últimos anos de sua vida, em momentos que ela roubava para si mesma, em espaços que criou para se reconectar com partes de sua identidade que havia perdido de vista. E seu plano era exatamente este: compartilhar o poder transformador da arte com as crianças desta comunidade. Minha voz falhou ligeiramente, mas continuei. O que aprendi durante este ano é que amar verdadeiramente alguém significa amar todas as suas partes, incluindo aquelas que mantém privadas. Significa criar espaços onde as pessoas podem ser completamente autênticas, sem medo de julgamento. E significa que, às vezes, os segredos não são traições. São sementes que esperam o momento certo para florescer. Olhei para Diego, que estava parado ao lado de sua pintura de borboletas. As crianças que participaram desta oficina me ensinaram que a arte é uma linguagem universal para verdades que são profundas demais para as palavras comuns. Cada pintura, cada desenho, cada criação feita aqui é um ato de coragem. A coragem de mostrar ao mundo algo que vem do mais profundo de vocês. Parei por um momento, sentindo a presença de Luciana tão vívida como se ela estivesse ao meu lado. Luciana não pôde ver este dia, mas sei que está aqui de alguma forma. Em cada pincelada, em cada momento de descoberta criativa, em cada criança que encontra sua voz através da arte. Esta oficina é seu legado vivo, mas mais do que isso, é a prova de que quando honramos a complexidade completa das pessoas que amamos, podemos criar algo belo e duradouro. Os aplausos que se seguiram foram calorosos e prolongados, mas o que mais me importou foram as lágrimas nos olhos dos meus filhos, os sorrisos nos rostos das crianças e a sensação de que Luciana finalmente havia recebido o reconhecimento que merecia, não apenas como esposa e mãe, mas como artista e visionária. Joel se aproximou do microfone depois de mim, com um caderno nas mãos e uma expressão de determinação nervosa. Minha mãe e eu tivemos uma relação complicada. Começou. Durante anos não entendi por que ela parecia distante comigo, porque nossas conversas pareciam forçadas. Agora entendo que era porque ela via partes de si mesma em mim que a assustavam. A sensibilidade, a necessidade de tempo para processar emoções, a tendência a questionar expectativas tradicionais. Ele abriu seu caderno. Escrevi isso para ela, mas também para todas as crianças que estão aqui hoje, que talvez também se sintam diferentes, que talvez também precisem de tempo e espaço para descobrir quem realmente são. Seu primeiro poema se chamava Para mim, a mulher que pintava em segredo. Em quartos que não conhecíamos, você misturava cores que não podíamos ver, criava mundos onde era completamente você, sem as máscaras que usava conosco. Não era que você não nos amasse, era que não sabia como nos amar e se amar ao mesmo tempo. Agora vejo seus autorretratos e entendo. Você era mais linda quando ninguém mais estava olhando, quando podia ser honesta com a tela e consigo mesma. Me perdoe por não ter criado espaços seguros para essa honestidade. Me perdoe por ter confundido sua necessidade de solidão com rejeição a nós. O silêncio após o poema foi profundo e carregado de emoção. Vários pais enxugaram os olhos e pude ver que as palavras de Joel tocaram algo universal. A luta de manter a autenticidade dentro das relações familiares. Seu segundo poema era dirigido diretamente às crianças. Pequenos artistas com mãos manchadas de cor, vocês já sabem segredos que eu levei anos para aprender. Que é possível criar beleza a partir da dor. Que é possível dizer verdades sem usar palavras.
que é possível ser corajosos com pincéis quando não podem ser corajosos com vozes. Continuem pintando seus mundos interiores. Continuem misturando cores que não existem na natureza, mas que existem em vocês. Continuem sendo honestos com as telas mesmo quando é difícil ser honestos com as pessoas. Porque cada obra que criam é uma pequena revolução contra o silêncio. Uma pequena declaração de que vocês existem. Completamente, autenticamente, sem desculpas. O aplauso após os poemas de Joel foi ainda mais entusiasmado do que depois do meu discurso. Mas o que mais me importou foi ver como as crianças o olhavam com uma nova admiração, reconhecendo nele alguém que entendia sua experiência interna. Clara encerrou as apresentações formais com uma reflexão sobre o impacto psicológico do programa. Nestes 12 meses, vimos transformações extraordinárias. Crianças que chegaram tímidas e retraídas agora apresentam suas obras com confiança. Crianças que tinham dificuldades para expressar emoções agora têm um vocabulário visual para comunicar sentimentos complexos. E famílias inteiras aprenderam a ver a arte não como um luxo, mas como uma necessidade emocional básica. Ela apontou para uma parede onde haviam pendurado fotografias do antes e depois de vários participantes do programa. Mas talvez o mais importante seja que essas crianças aprenderam que está tudo bem ter um mundo interior rico e complexo. Aprenderam que a criatividade não é algo que alguns têm e outros não, mas algo que todos podemos desenvolver se tivermos o ambiente e o apoio adequados. Após as apresentações formais, a celebração se tornou algo mais informal. As famílias circulavam pelo ateliê, admirando as obras, conversando com as crianças artistas e compartilhando histórias sobre como o programa havia impactado seus lares. Diego se aproximou de mim com sua mãe, uma mulher jovem que trabalhava em turnos duplos para sustentar seus 2 filhos. "Senhor Matias", disse Diego, "fiz algo para o senhor." Ele tirou de trás das costas uma pequena tela que eu não tinha visto antes. Era um retrato de Lúcia, claramente baseado nas fotografias que eu tinha visto dela no ateliê, mas interpretado com a perspectiva única de uma criança de 9 anos. Ele a havia pintado cercada por pincéis que pareciam varinhas mágicas e com um sorriso que irradiava a paz que ela encontrava em seus momentos criativos. "É para que o senhor a lembre como ela era quando pintava", explicou Diego. "Como ela era quando era mais ela mesma." Não pude evitar as lágrimas. Essa criança, com sua sabedoria intuitiva, havia capturado exatamente o que eu vinha tentando entender há meses. Que a versão de Lúcia que existia em seu espaço artístico privado não era uma traição à versão que ela compartilhava comigo, mas a culminação de quem ela sempre foi. "Está perfeito, Diego. Absolutamente perfeito." A mãe dele se aproximou e colocou a mão no meu ombro. "O senhor não sabe o quanto este lugar mudou a vida do Diego. Antes do ateliê, ele tinha pesadelos constantes, dificuldades na escola, problemas para fazer amigos. Agora ele tem uma forma de processar tudo o que sente. E mais do que isso, tem confiança em si mesmo." Essas palavras resumiram perfeitamente o que o ateliê da Lúcia havia alcançado em seu primeiro ano. Não era apenas um programa de arte, era um espaço de cura, de autodescoberta, de construção de confiança. Era exatamente o que Lúcia havia visualizado quando começou a planejar este projeto em segredo. Enquanto a celebração continuava ao meu redor, me encontrei parado diante do autorretrato de Lúcia, segurando a pequena pintura que Diego havia feito para mim. Pela primeira vez desde sua morte, não senti dor ao olhar sua imagem. Em vez disso, senti gratidão. Por sua visão, por sua coragem silenciosa, pelos segredos que finalmente floresceram em algo belo. Joel e Clara se aproximaram de mim, e os 3 permanecemos em silêncio por um momento, contemplando a pintura da nossa mãe
esposa, criadora deste espaço mágico. Você acha que ela está orgulhosa? Perguntou Clara. Acho que ela está completa, respondi. Acho que finalmente vemos toda a sua identidade. A mãe, a esposa, a artista, a visionária. E acho que isso é o que ela sempre quis, ser vista e amada completamente. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinho no ateliê por alguns minutos. Caminhei entre os cavaletes vazios, imaginando as horas que Lúcia havia planejado passar ali, guiando pequenas mãos, oferecendo palavras de incentivo, criando o ambiente seguro onde as crianças pudessem ser completamente autênticas. Naquele momento de quietude, tive uma revelação final. Meu luto havia evoluído completamente. Eu não estava mais lamentando o que havia perdido. Estava celebrando o que havia ganhado. A descoberta dos segredos de Lúcia não havia destruído meu amor por ela. Havia aprofundado. Sua vida privada não havia sido uma traição. Havia sido um presente que eu finalmente estava pronto para receber. Saí do ateliê naquela noite sentindo que um ciclo havia se completado. Lúcia havia encontrado sua voz artística em segredo, desenvolvido uma visão para compartilhar essa voz com outros. E agora essa visão vivia de forma tangível no mundo. Sua morte havia sido o catalisador para que nossa família aprendesse a se comunicar com honestidade radical. E seu legado continuaria inspirando gerações de pequenos artistas a encontrar coragem para expressar suas verdades mais profundas. Pela primeira vez em mais de um ano, dirigi para casa naquela noite sentindo não apenas paz, mas alegria genuína. Eu havia aprendido a amar minha esposa completamente, reconstruído relações autênticas com meus filhos e participado da criação de algo belo e duradouro. O silêncio da casa já não parecia vazio quando cheguei. Parecia cheio de possibilidades, de memórias integradas de forma saudável, de amor que havia crescido mais forte através do entendimento completo. Lúcia estava finalmente em casa, não apenas em minhas lembranças, mas no mundo tangível que havíamos criado para honrar toda a Cielce da sua identidade. E nós, como família, estávamos finalmente completos. Não perfeitos, mas autênticos. Não sem segredos, mas sem medo da verdade. A seguir, temos duas histórias incríveis.